A maioria das pessoas tem sofrido com a mudança constante de temperatura. Os alérgicos são os mais afetados, mas a população que não sofre com as doenças respiratórias também é afetada pelo tempo, causando problemas vocais recorrentes. A mudança frequente na temperatura pode trazer alguns danos vocais, mas esses não são os únicos fatores. A doutora Renata, que é fonoaudióloga, vai explicar pra gente que fatores são esses. Tudo bom? Tudo bem? Que fatores são esses, Renata? Então, na verdade, a nossa voz, ela pode ser prejudicada por muitos fatores, né? Não só a mudança climática, o calor e o frio, ele modifica como as nossas secreções internas, elas ficam mais espessas ou mais suaves, mais líquidas, e podem também, por exemplo, a poluição, né? Medicamentos, alguns medicamentos interferem na nossa voz, principalmente, por exemplo, pessoas que tomam medicamentos para pressão alta, eles podem gerar uma tosse, um pigarro constante e isso pode vir a ocasionar um problema de voz. Então é interessante que sempre esteja observando, né? Quando a gente tem uma pessoa que tem tosse constante, pode vir lesionar o que são as nossas cordas vocais e causando um nódulo, né? E é interessante então estar buscando uma terapia para isso, um médico para avaliar. E como é que a pessoa sabe que ela deve procurar um médico? Se muda de um dia para o outro e os fatores que você está sentindo continuam os mesmos, não muda, não tem alteração, não diminui a secreção, começa a ter dor local, ou você sente que sua voz começa a falhar, a voz não sai, começa uma rouquidão excessiva, é hora de procurar um médico. Se essa rouquidão vai, de um dia você gritou demais no dia anterior, ou você não tomou água suficiente, aí é algo que possivelmente seja passageiro. E as crianças, como é que elas são afetadas por esses problemas vocais e como é que os pais podem perceber que essa criança está com um problema? Tem que observar primeiro como está esse problema, né? Se essa criança já sofre de uma alergia, ela tem que ser tratada e ter um cuidado específico para essa voz. Às vezes, o que a gente percebe é que as crianças gritam muito durante atividades físicas, por exemplo, um futebol, um basquete, e isso permite, óbvio, a própria situação faz com que elas gritem muito. E esse gritar muito pode lesionar as cordas vocais, trazendo aí uma rouquidão constante, uma voz mais grossa, destoante da idade que essa criança se encontra, e isso é um problema vocal, né? Quando a criança, óbvio, fica rouca por uma gripe ou por um processo alérgico que é passageiro, isso não seria um problema de voz, né? Ele vai se constituir um problema quando isso não passa. E esse mau uso da voz, ele pode acarretar em algum problema físico? Pode sim. Quando a gente utiliza a voz mal, a gente grita demais, fala com uma voz muito soprosa, ou a gente faz uma aspereza na nossa voz, ela pode ocasionar alguns problemas, por exemplo, um calo vocal, né? Calo não só no pé, mas vai dar na voz, para fazer uma comparação. Fendas, ou seja, as nossas cordas vocais, elas vibram e se encostam e se chocam, e nesse momento da fenda elas não se acercam. Ela pode ocasionar uma constricção, ou seja, uma tensão na nossa garganta, na nossa laringe, e isso pode ocasionar um problema de voz que tem que ser observado por um otorrino, por uma fonoaudióloga, por um alergista, se for alguns casos, e ser avaliado o melhor procedimento para aquela pessoa. Tudo depende do que ela vem apresentando como sintoma, que não só é só uma secreção, ou uma voz áspera, ou uma voz rouca, mas é como ela usa essa voz no seu dia a dia, se ela é um profissional da voz, se ela não é um profissional da voz. Os problemas vocais podem ser evitados com hábitos simples. Algumas dicas dadas pela fonoaudióloga podem ajudar. Beber muita água, evitar o fumo e o álcool, evitar rir muito alto, evitar pigarrear e tossir, evitar falar quando rouco e evitar falar na prática de exercícios físicos. Se os problemas vocais e seus sintomas persistirem, é importante procurar um médico especializado para realizar um diagnóstico.
A FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até o dia 9 de novembro, às 15 horas, para o processo seletivo 2013. Serão oferecidas mais de 12 mil vagas em 56 unidades da instituição. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente. É necessário apresentar o comprovante de matrícula ou conclusão do curso. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site vestibularfatec.com.br, onde deve preencher os dados, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 em qualquer agência bancária. O manual do candidato, que traz todas as datas, normas e orientações, está disponível para download gratuito no site. Os atletas paralímpicos do Grêmio Recreativo Barueri vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com força total. A equipe de vôlei paralímpico do Grêmio Recreativo Barueri, atual vice-campeã do Campeonato Brasileiro da Série B, deve disputar a Série A do dia 14 a 20 de novembro em Recife, no Pernambuco. Nós já estamos se preparando praticamente há 90 dias sem descanso, nem feriado. Vamos com bastante perspectiva de trazer um bom resultado para a cidade de Barueri, e o treino está daquele jeito, puxado, no limite, e assim, além desse brasileiro, na outra semana a gente já tem a final do Paulista também. Os atletas baruerienses estão confiantes, apesar de saber que a Série A não será nada fácil. Nesse brasileiro, inclusive, vão ter atletas que acabaram de participar das Paralimpíadas de Londres. Isso deixa vocês um pouco nervosos ou não? Só incentiva a dar o melhor? Olha, nervoso não mais, porque, por exemplo, já estou no esporte desde o ano de 2004, já o pessoal da seleção, já joguei com eles, treinei com eles, fiz parte lá do grupo. E a gente também tem um atleta da seleção que veio das Paralimpíadas, então ele ajuda a dar bastante experiência para a rapaziada mais nova. E claro, o sonho de participar das próximas Paralimpíadas na Série A fica ainda mais fácil. O nosso trabalho aqui do Instituto Barueri Paralímpico junto com o GRB é divulgar mesmo essa modalidade, fazer crescer para que as pessoas conheçam, e eu tenho certeza que em 2016 Barueri vai ter muitos e muitos atletas representando a nossa cidade nas Paralimpíadas aqui no Brasil. O TJ Alfa fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.